Gálatas 1. Nós lemos o 3 e o 4 no início do culto, né? E agora eu quero meditar apenas no 4. O texto diz assim, ó: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus, de nosso Deus e Pai. Você pode deixar para mim aí, Lana, o slide? Quando Paulo escreveu essa carta, Gálatas, um dos propósitos de Paulo era defender o Evangelho. E aí Paulo tenta resumir durante toda a carta que o Evangelho, ele poderia ser resumido com a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Há 3 semanas a gente está meditando aqui sobre a igreja. E aí na primeira semana a gente falou sobre os perigos que uma igreja pode correr e que podem levá-la a morrer. Depois nós falamos que Deus é o único socorro para uma igreja que está passando perigo. E depois a gente disse que Jesus é o único e suficiente Salvador do crente. E eu disse semana passada que eu poderia pregar sobre Jesus todo domingo, em qualquer igreja, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer ano. Eu poderia falar sobre Jesus, porque Jesus sempre é relevante, Jesus sempre é importante, Jesus sempre tem algo para preencher o coração meu e seu. E é sobre Jesus mesmo que a gente vai continuar a falar hoje. E aí, eu separei esse versículo 4 em 3 aplicações. A primeira que eu quero fazer ali é que a cruz de Cristo foi em nosso favor, ou Cristo foi a cruz em nosso favor. Quando a gente lê ali, o primeiro trecho desse versículo diz: o qual, é Jesus Cristo, né, se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Embora a cruz, por muitos anos, tenha sido um símbolo de dor, de sofrimento, de morte, de escárnio, isso faz com que, inclusive, muitos cristãos não gostem do símbolo da cruz, né? Alguns a carregam no peito como um símbolo, outros fazem tatuagem, outros colocam no carro, mas tem gente que tem até um pouco de ojeriza, tem gente até que tem um pouco de aversão, quando olha para a cruz, acha que a cruz remete a algo sanguinário, a algo perverso, a um assassinato. E é verdade. Até a morte de Jesus, a cruz tinha esse símbolo. A cruz tinha um símbolo perverso, um símbolo de alguém que ia sofrer uma morte terrível. Mas quando Jesus vai à cruz, ele transforma totalmente o símbolo da cruz. Ele ressignifica o sentido da cruz. A partir daquele momento, a cruz, que era usada na maioria das vezes para pecadores, malditos, condenados, sofrer uma morte dura e sanguinária, agora se transforma num símbolo de amor de Deus pelo seu povo. Isso é muito louco, é muito doido, porque a cruz, algo que foi durante anos e anos usado para imprimir sofrimento em alguém, agora é o símbolo da cristandade, daqueles que dizem que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Então, a primeira coisa que a gente olha para esse texto, quando ele diz o qual se entregou pelos nossos pecados, é: a cruz de Cristo foi em meu favor. A cruz de Cristo era para ser minha. A cruz de Cristo foi em benefício meu. Então, a primeira coisa que a gente já desmistifica aqui, ou nega, é que Jesus não foi à cruz por causa dos seus pecados ou por causa da sua culpa. Porque Jesus não tinha pecado, Jesus não tinha culpa. É verdade que todo condenado à cruz era um pecador culpado. Mas quando a gente olha para a Bíblia, em 2 Coríntios 5, 21, Paulo diz: aquele que não conheceu pecado se fez pecado por nós. Então Jesus não vai à cruz porque ele era um pecador ou porque ele era culpado. Ele simplesmente vai à cruz porque nos amava e porque esse era o propósito do Pai. Hoje em dia, é muito comum você ver pessoas pagando pelo erro ou não, né? Se tiver dinheiro, é mais difícil. Mas é muito comum você ver pessoas pagando pelo erro que comete. Jesus vai pagar pelo erro que não cometeu, porque ele se entregou, é o que a gente lê ali, a si mesmo pelos nossos pecados. Sobre ele não havia pecado. Outra coisa que a gente consegue desmentir com esse texto é que Jesus não vai na cruz buscar fama, glória, louvor para ele mesmo. Jesus não foi à cruz para aparecer, digamos assim, porque a Bíblia diz que a ele já detinha toda a primazia, que ele já tinha toda a honra, toda a glória, todo o louvor, que ele era o criador de todas as coisas junto com o Pai. João 17,5, Jesus orando, ele diz assim: Pai,
glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então Jesus não precisava da cruz para nada. Tem gente que acha que Jesus passa pela cruz como um processo de purificação, de elevação. Ah, não, ele se tornou mais santo. Quando ele vai na cruz é que ele vira o Filho de Deus. Quando ele vai na cruz é que ele se transforma em um mártir. Irmão, Jesus sempre foi o Filho de Deus, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Outra coisa que a gente pode desmistificar com esse texto é que Jesus não vai à cruz por fraqueza ou por derrota. Tem muitos pastores, inclusive, evangélicos, às vezes por um erro, por uma falha, que eles dizem, quando Jesus foi à cruz, o diabo pensou que venceu. O diabo nunca pensou que venceu. Se você pensar direitinho e ler a Bíblia, você vai ver que o diabo tenta fazer com que Jesus não fosse à cruz. Ele diz, olha, se você se prostrar e me adorar, eu te darei todos os reinos da terra. Quando Jesus está prestes a ir à cruz, Pedro vira e diz, Jesus, o Senhor não vai à cruz, o Senhor não vai morrer. Aí Jesus diz, arreda-te de mim, Satanás. Quando Jesus está na cruz, prestes a morrer, o ladrão do lado vira e diz, se tu é Cristo, o Filho de Deus mesmo, desce daí, pô. O que o diabo queria a todo momento era que Jesus não morresse na cruz, porque ele sabia que quando Jesus morresse na cruz, os nossos pecados seriam perdoados. Então Jesus não vai à cruz por fraqueza e Jesus não vai à cruz por derrota. Coitado de Jesus, se deu mal, perdeu, foi traído. Não, Jesus vai à cruz por vontade própria. A vitória de Jesus se dá na cruz. Colossenses 2,15 diz, despojando os principados e a potestades, triunfando neles na cruz. Lá foi cravado o nosso escrito de dívida. Lá, principados e potestades foram triunfados por Jesus. Jesus os venceu na cruz. Então, a cruz não é um símbolo de vergonha, de derrota, de fraqueza. A cruz não é um símbolo de dor, embora ele tenha sofrido na cruz, sim. A cruz para nós, irmãos, é motivo de honra, de glória, de louvor, de gratidão, porque a cruz foi em nosso benefício. Então a única verdade é, Jesus vai à cruz voluntariamente, para a glória de Deus Pai e para a salvação dos pecadores como eu e você. João 10:18 diz assim, Jesus falando da sua morte, ninguém a tira de mim, falando da vida, ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Então a cruz é nossa. A cruz é em benefício nosso, nem por ouro, nem por prata, nem por violência, nem por dinheiro, nem por nenhuma vontade humana. A cruz veio até nós pela graça, pelo amor, pela misericórdia de Deus e Jesus Cristo. Então, primeiro ponto lá, Deus deu ao seu Filho pelos nossos pecados. O segundo ponto ali, do texto que a gente leu, diz que Cristo foi à cruz com um propósito. Ele tinha um plano real, ele tinha uma missão, ele tinha um objetivo claro. Ele não foi à cruz apenas para ser um exemplo, vou morrer na cruz aqui, vou dar exemplo, e agora é cada um por si, se virem. Cada um faça a tua parte. Não, ele tinha um propósito, e o propósito é nos arrancar deste mundo perverso, para nos desarraigar deste mundo perverso. Embora hoje, muitas igrejas e muitos crentes pensem que a morte de Jesus tem como propósito o nosso bem-estar, nossa felicidade, uma casa bonita, um carro novo, prosperidade. É certo que Deus nos dá muitas bênçãos, muitas. A gente não pode nem contar. Diz o salmista, quantas bênçãos, diz e quantas são, recebidas da divina mão. Mas, se a gente parar para perceber, o propósito final, o objetivo maior da cruz é nos desarraigar ou nos arrancar deste mundo perverso. Ainda que Deus nos dê uma vida boa, uma vida abundante, uma vida feliz, uma família abençoada, ainda que Deus nos dê saúde, livramentos, salvação, o propósito maior, e sem ele, de nada adianta as outras bênçãos, é nos desarraigar deste mundo. Eu já falei aqui na igreja que quando a Bíblia fala de mundo perverso ou mundo maligno, Deus não está falando da sua criação, porque tudo que ele fez é bom.
A Bíblia diz que quando Deus acaba de fazer toda a sua criação no Gênesis, diz que ele olha e viu que tudo era muito bom. É isso que diz lá em Gênesis, no início. Então Jesus não está falando da criação, Paulo, né, quando escreveu Gálatas. Ele também não está falando que a humanidade ela é perversa e maligna, porque o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Então, quando a Bíblia diz que Deus quer nos desarraigar, nos arrancar deste mundo, ele está falando desses valores que existem no nosso mundo que são contrários ao Evangelho. Ele está falando desse sistema corrupto, ele está falando dessas ideias e dessas ideologias que são constantemente contrárias à fé cristã, que atacam o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e aquilo que a gente acredita. Então, nós podemos dizer sim, o Evangelho liberta, e nós fomos libertos, arrancados deste mundo perverso, um mundo vazio, um mundo sem sentido, um mundo que não preenche o coração de ninguém, pelo contrário, a cada dia que passa, caminha a passos largos para coisas piores. Então, com certeza, todos aqui já recebemos muitos livramentos, mas o maior livramento está no fato de que Deus entregou o seu Filho pelos nossos pecados para nos arrancar, para nos desarraigar, para nos livrar deste mundo perverso. Então, meu irmão, glorifique a Deus, porque o maior, o melhor e o mais glorioso livramento que Deus poderia te dar aconteceu na cruz do Calvário, por meio de Jesus Cristo. Então a cruz é nossa, foi em nosso benefício. A cruz tinha um propósito, e esse propósito é nos arrancar, nos livrar, nos resgatar, nos salvar deste mundo perverso. E olhando para o finalzinho ali, a terceira aplicação que eu quero fazer é: a cruz foi vontade de Deus. Ele termina dizendo assim, ó, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Essa é uma afirmação dura, né? E um pouco difícil de fazer. Algumas pessoas até se escandalizam, tipo, como pode um Deus amoroso, um Deus que é Pai, ter enviado seu Filho para morrer na cruz por pecadores? Mas é isso que a Bíblia diz, e é isso que a gente acredita. Em Atos, capítulo 3, quando Pedro estava falando da morte de Jesus para os judeus, ele diz assim: Deus assim cumpriu o que dantes anunciara, que o Cristo, o seu Cristo, havia de padecer. Muitos são os textos na Bíblia que dizem que o Cristo seria como uma ovelha muda, entregue ao matadouro, que ele entregaria sua vida por nós, que ele seria um sacrifício pela nossa vida, que ele se entregaria pela salvação da sua igreja, que ele seria a reconexão com o Pai. Muitos são os textos. Então, lembre, foi da vontade de Deus. Tem um texto em Isaías, né, que é até um pouco mais duro, que o texto diz: agradou a Deus moê-lo. Deus se agradou em ver o seu Filho se entregando pelos pecados daqueles a quem ele amava. Então, a cruz de Cristo não fugiu em nenhum momento da vontade de Deus. A cruz de Cristo não foi motivada pela vontade dos homens. Os homens queriam muito um Salvador, então Jesus veio. Não foi. A cruz de Cristo não foi motivada pela traição de Judas, embora Judas tenha traído. A cruz de Cristo não foi motivada pelo Império Romano. O Império Romano condenou Jesus à cruz. Tudo isso aconteceu. Mas antes, lá do céu, debaixo da soberana vontade de Deus, o texto diz: o qual foi segundo a vontade de nosso Deus e Pai. É difícil afirmar isso, mas essa é a verdade da Bíblia. Essa é a maior verdade da Bíblia, que Deus sempre esteve e sempre estará no controle de todas as coisas. A cruz não foi um plano B de Deus. A cruz não foi um band-aid de Deus. Deus olhou e falou: a humanidade está ruim o negócio aí, está indo de mal a pior. O negócio está feio, vou precisar fazer alguma coisa. Eu achei que eles iam obedecer minha palavra, mas está indo tudo errado. Não, Deus sempre soube que nós éramos pecadores, que se dependêssemos de nós mesmos para chegar ao céu, nós não chegaríamos. Deus sempre soube. E aí Deus sempre planejou, sempre quis, sempre determinou desde a eternidade que a cruz de Cristo seria o meio pelo qual nós seríamos salvos. Dizer isso hoje é muito difícil,
porque a gente vive numa sociedade muito humanista, muito secularizada, e quando a gente diz que Deus entregou o seu filho, as pessoas ficam até um pouco assustadas, acham isso um absurdo, mas é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ainda que uma mãe se esquecesse do filho, Deus jamais se esqueceria de nós. A Bíblia diz em 1 João 4, nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Aí você fala, o que é? Como que foi que o amor de Deus se manifestou em nós? Ele diz, nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Aí ele explica, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Esse sempre foi o propósito de Deus. Esse sempre foi o objetivo de Deus. E os planos de Deus não podem ser frustrados. Então a cruz é a maior e melhor vitória que eu e você poderíamos ter, obter ou alcançar aqui nessa terra. Deus pode nos dar muitas coisas, pode. Deus pode fazer infinitas coisas na nossa vida, mas a maior e melhor já aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Jesus foi à cruz por mim e por você. E essa é a maior verdade. E a única verdade que nós precisamos. Por isso que eu sempre digo que se eu pudesse e se eu quisesse, todo domingo, só falar de Jesus seria suficiente para alimentar a nossa alma, consolar o nosso coração, nos animar, nos avivar, nos despertar, nos deixar alegres, fortalecidos, confiantes, com esperança de que Jesus em breve voltará. Porque se alguém se dispôs a ir à cruz por mim e por você, miseráveis pecadores que nós somos, o que mais ele não fará por mim e por você? Se ele chegou ao ponto de sofrer e derramar o seu sangue por mim e por você, meu irmão, o resto é lucro. É lucro. E a gente só aguarda o cumprimento das promessas de Deus. Então, só para recapitular, a cruz foi em nosso benefício, porque ele se entregou por nós. A cruz foi um propósito, tinha um propósito, que era nos arrancar deste mundo. E, por último, a cruz sempre foi a vontade de Deus, Pai nosso e do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero terminar dizendo que a salvação não é conquistada por esforços humanos, não é comprada por dinheiro, não é oferecida por nenhum pastor ou religioso. A salvação, ela flui totalmente de um Deus que enviou o seu Filho para morrer por nós. E a segunda conclusão que eu quero fazer é que a fonte desse evangelho é simplesmente porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tudo vem dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Toda honra, glória e louvor são dados somente a ele. Tudo, do início ao fim. Desde o início da nossa salvação, ou podemos até dizer, desde o início da nossa criação e da nossa chegada ao mundo, até a nossa partida, tudo está debaixo do plano soberano de Deus. Nada foge ao seu decreto. E a cruz é o meio pelo qual ele nos deu para voltarmos para casa. Que a partir de hoje nós possamos olhar para a cruz de Jesus e dizer, louvado seja Deus por essa cruz que me religa com o Pai, da onde eu nunca deveria ter saído. Amém, queridos? Que Deus abençoe a palavra dele, que Deus nos abençoe.